Olá, boa tarde, segundo ano, CFO-PM. Me apresento, sou a capitã Alexandra, instrutora da disciplina de Policiamento de Trânsito 1 e Policiamento de Trânsito 2. Estou como comandante da Companhia de Trânsito do Batalhão de Trânsito. O Batalhão de Trânsito, ela possui 5 companhias urbanas e 2 companhias rodoviárias. E eu comando a primeira companhia de trânsito, que é a companhia responsável por toda a questão de trânsito da Grande João Pessoa, que inclui também a Santa Rita, Cabedelo. Então, a Grande João Pessoa é sob a minha responsabilidade todo o policiamento de trânsito. Tá? E temos as outras companhias, a terceira CPTRAN, que chama, que é de Campina Grande, a segunda CPTRAN, Guarabira, e assim por diante, né? Tem a companhia de Patos, né? De Cajazeiras, e assim por diante. E temos 2 companhias de policiamento rodoviário, que é a CPRV, Companhia de Policiamento Rodoviário, que hoje aqui tem a primeira CPRV e a segunda CPRV. A primeira CPRV é aqui de João Pessoa também, localizada aqui em João Pessoa, a base, né? E ela comporta todas as rodovias estaduais, também das proximidades. Agora são várias, eu não tenho como relatar, tem um mapa de rodovias estaduais que a CPRV cobre. Mas para vocês terem uma noção, a primeira CPRV são aquelas bases que ficam localizadas nas PBs. Hoje nós temos 2 bases que antigamente se chamava Manzoá. Para quem não é policial militar, e para quem é policial militar vai lembrar dessa época. E aí nós mudamos o nome para a base, e nós hoje temos 2 bases da CPRV, né? Na verdade, 3. Uma localizada no posto 1, que é aquela da saída de Jacumã, outra localizada lá nas proximidades de Santa Rita, Cruz do Espírito Santo, que é a base 2, e uma base 3 é aquela de Massaranduba, né? Poucos sabem, mas é aquela que vai dar caminhos para Bananeiras. Então, a primeira CPRV fica responsável pela administração dessas 3 bases e do efetivo que está nela. Bom, falando mais da minha função, né? Da primeira companhia, que é a região metropolitana, né? Hoje, já estou há quase 4 anos na função de comandante de companhia, e nós tentamos, né, lutar com o nosso efetivo e com as demandas. Para vocês verem, a companhia de trânsito que cobre toda a Grande João Pessoa, ela tem aproximadamente 40 homens para cobrir toda a Grande João Pessoa. É um número muito pequeno, mas infelizmente a gente sabe que é uma realidade. Eu sei que as outras companhias e batalhões sofrem com essa questão, mas aí a gente tem que pegar essa dificuldade e tentar criar alternativas para que a gente consiga sanar essa deficiência, né? Então, nós conseguimos, como houve algumas mudanças durante o tempo, nós conseguimos também reduzir um pouco nossa demanda de acidente de trânsito. A gente vai ver mais à frente na aula de acidente de trânsito, na verdade em Trânsito 2, que hoje a gente só vai para acidente de trânsito quando tem vítima no local ou quando engloba alguma situação de crime. Antigamente, nós íamos por qualquer coisa. Se houve algum dano material, chamavam BPTran, e isso causava um transtorno absurdo na sociedade. Por isso que houve resolução do CETRAN, que foi o Conselho Estadual de Trânsito, para que a gente limitasse esse atendimento. Os atendimentos só de dano material, delegacia e justiça. Tá bom? Então, a gente limitou e conseguiu ter mais eficiência no nosso serviço, fim, tanto de boletim quanto de agente de trânsito, de fiscalização, de apoio aos outros batalhões, não é? Mas eu perguntei a vocês, até no grupo, para saber quem já era policial militar, porque talvez
quem foi da operacionalidade vai saber que sempre há uma dificuldade de apoio, uma demora, mas é justamente pelo efetivo. Hoje nós estamos dando saída na primeira CPTRAN de 3 viaturas diárias para atender a Grande João Pessoa, né? Então, assim, tem uma demora às vezes no atendimento, mas é pela situação da nossa demanda de acidentes, de apoios, enfim. Hoje a gente ainda está, nós estamos com a missão das barreiras sanitárias também, a CPRV mais precisamente, mas devido a CPRV estar empenhada nessa função, a primeira CPTRAN está auxiliando as bases, porque a base não pode ficar sem homens, já que tem armamento, tem todo o material, então a gente está sempre se ajudando. Então, a primeira companhia de trânsito e a primeira CPRV, nós trabalhamos muito em conjuntos, muito integrados, tá? E mais cada uma trabalha em uma área diferente. Rodovias estaduais CPRV e área urbana, primeira CPTRAN. Ok? E aí, quem tiver dúvidas sobre a primeira CPTRAN, sobre o batalhão de trânsito, vai perguntando. Adoro trabalhar no batalhão de trânsito, amo o que eu faço, estou lá desde aspirante, na verdade eu saí aspirante em 2010, 2011, né? Sou aspirante em 2010 e fui para o 5º Batalhão, mas passei pouco tempo porque eu recebi o convite na época da Coronel Socorro, que foi comandar o batalhão de trânsito, e eu fui. E não me arrependo. Comecei a gostar realmente de trânsito. Cheguei lá sem saber de nada, mas assim, você se força a procurar porque você além de oficial, está comandando uma tropa, você está no batalhão especializado. Você precisa entender do código até para você passar segurança para os seus coordenados. Então, comecei a estudar. Hoje já tem algumas exigências para ser agente de trânsito. Na época não tinha, era só meu interesse pessoal. E eu comecei a gostar de trânsito. Passei por várias funções lá no batalhão de trânsito até chegar na função de comandante de companhia, que estou lá, graças a Deus, há já 4 anos, mas é uma função temporária, mas eu acho que a gente vem cumprindo com o papel com eficiência, tá? Quem tiver dúvidas, falem, o batalhão já melhorou bastante, a gente sabe que o batalhão de trânsito tem uma certa, como é que eu posso dizer? Tem um certo preconceito, né, dos policiais militares oficiais quererem ir para lá. Eu sinto isso. Eu perguntei até no grupo quem tem interesse no batalhão é mais para sentir isso, porque geralmente as pessoas não querem. Vocês querem formar para ir para um batalhão operacional, para ir para uma outra área, mas não para o batalhão de trânsito, porque tem um certo preconceito. Então, eu passo para vocês que hoje o batalhão de trânsito é um outro batalhão, um batalhão muito mais digno, de pessoas dignas. Pontuo situações de irregularidade, mas eu creio que em todo local você vai encontrar pessoas com caráter duvidoso e que realmente essa pessoa pode manchar a imagem de uma companhia, de uma instituição. Mas eu digo a vocês que a demanda de denúncias de corrupção é quase zero lá no Batalhão de Trânsito. Nós temos poucos policiais, mas são policiais de confiança, policiais que a gente tem como os melhores. Claro que a gente não conhece todo mundo, mas eu digo a vocês que melhorou bastante e acredito que posso dizer assim com confiança, 4 anos que eu estou lá, no início era muito pior, 10 anos que eu estou lá, né? No início era denúncia toda semana, hoje não aparece, vamos contar, não aparece 5 no ano. Então, eu acredito que é um batalhão que melhorou bastante nesse tema, né? E tem aquela questão, pessoal, que infelizmente, como é o trânsito, às vezes as pessoas confundem. Às vezes até acontece de uma outra companhia, de um outro batalhão, se utilizar do artifício do trânsito para corromper, infelizmente. E aí as pessoas, a sociedade, diz logo que o trânsito quis me multar, pediu alguma propina, mas isso é geral, entendeu? Mas é só para vocês terem essa ciência. O batalhão mudou, está muito mais digno de homens e mulheres que trabalham realmente sérios. A fiscalização está maior, o efetivo, como é reduzido, a gente fica no pé. O grupo de oficiais que terão CPUs são ótimos. Então, eu digo a vocês que é um excelente local para ir, para quem tiver a intenção de ir. Porque um batalhão que trabalha com trânsito e com a operacionalidade também, mas que respeita isso,
os seus policiais, e eu sou muito grata de trabalhar lá, tá bom? Só a apresentação, quem quiser falar mais sobre isso, vou falar aí no privado, a gente conversa. Gente, quem observou, já coloquei a ementa lá, coloquei as datas de fóruns, chats e das aulas, mas no decorrer das disciplinas, se eu sentir que eu preciso alterar, eu vou alterar, mas a princípio não. Hoje nós vamos iniciar a aula de disposições preliminares e o anexo 1 do CTB. Pulei um, né? Mas vou falar do conceito base constitucional, disposições preliminares será em uma aula, e uma outra aula eu vou falar só sobre o anexo 1 do CTB, porque tem alguns conceitos básicos que é preciso deixar bem claro para vocês, que a gente trabalha muito, é uma área de trânsito, é técnica, então é preciso não confundir certos conceitos. Então, serão 2 aulas que eu vou postar aqui para vocês terem acesso hoje sobre isso. E próxima aula aí a gente vai falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Eu falei resumidamente na aula, mas eu vou colocar uns links de uma instrução de uma outra pessoa no YouTube que fala muito bem do Sistema Nacional de Trânsito de forma técnica, de forma resumida, que é o que vocês precisam saber. Eu não quero que vocês peguem o código, porque se vocês forem pegar o código que fala sobre o Sistema Nacional de Trânsito, é imenso. Então, vocês não vão ser, nem todo mundo vai para o trânsito, e mesmo quem vai, isso aí é desnecessário, que nós não vamos estar na parte, nós não somos do Detran, nós vamos só fazer a parte da execução como agente de trânsito. Então, a parte que as pessoas precisam saber do Código de Trânsito, eu vou passar bem direitinho. O Sistema Nacional de Trânsito, você só precisa entender da estrutura, de onde ali a gente está inserido, a função de cada um principal, que são várias funções, a principal função de cada um, e ponto, tá ok? Então, próxima aula, eu disponibilizo os links dessa aula de Sistema Nacional de Trânsito. Depois dessa aula de Sistema Nacional de Trânsito, vocês vão estar aptos para responder o fórum. Posteriormente, eu vou falar sobre o Manual de Fiscalização de Trânsito, tá bom? E vamos lá. Coloquei aqui o trabalho. O trabalho eu coloquei 2 opções de trabalho. Vocês vão escolher um dos 2 temas, não são os 2, tá? Escolha um tema e fazer esse trabalho, eu coloquei um limite de páginas. É suficiente, gente. Não, as alterações que eu quero, que ocorreu no CTB, não são todas as alterações desde sua criação, não. São as alterações trazidas na Lei 13.281, 2016. Trouxeram algumas alterações do CTB. Então, não são muitas, é suficiente para fazer aí nesse espaço de folhas, tá? E sobre as alterações ocorridas na legislação em relação às motocicletas, tá? As motonetas, mais precisamente, as motocicletas de 50 cilindradas, que é uma situação muito recorrente, que vocês vão se deparar dia a dia aí, quem bem independente de ir para o trânsito. Então, para saber o que foi que alterou, por que se demorou a regularizar as cinquentinhas, porque hoje ela é regularizada, o que é cobrado em cinquentinha, enfim. Quem tiver dúvidas, de novo, que eu sei que a avaliação traz muitas dúvidas, fiquem à vontade de usar o grupo para colocar a dúvida, qualquer horário. Talvez eu não responda na hora, porque tenho minhas demandas, né? Profissionais e pessoais, mas vocês coloquem que, assim que possível, eu vou respondendo. Tá bom? Então, leiam aí, se tiver dúvidas sobre o trabalho, vocês me falam. Pronto, o trabalho eu coloquei para ser entregue no dia 12 de junho. Pronto, e aí a gente vai falar depois sobre a execução em si do trabalho de trânsito. Vou falar um pouquinho dos tipos de serviço que nós desempenhamos, um pouquinho da prática nossa do dia a dia. E após essa aula, nós vamos fazer nossa segunda avaliação, que será uma prova objetiva, uma prova fechada, que vai valer 8 pontos. Ela não vale 10 não, tá, gente? Ela vale 8 pontos. Quem participar do fórum, mais 1 ponto. E quem participar do chat, mais 1 ponto. Tá ok? E é só. Eu acho que tá bem claro. Quem tiver dúvida, por favor, isso aqui
tem que ser, preciso do feedback de vocês, eu preciso que vocês interajam para a gente ir se ajustando. Isso é novo, né, para mim, quanto para vocês, e a gente vai tentar passar a matéria da melhor forma possível, sem tantas perdas, minimizar. Claro que a presença é muito mais importante, surge muita coisa na prática, eu poderia falar muito mais coisas que eu não posso estar falando, né, aqui, uma coisa mais informal, mas não vai ser perdida. A parte técnica, a parte legal e a parte que interessa em saber, vocês vão sair daqui sabendo, tá? Então, uma boa tarde a todos e acompanhe aí a sequência de aulas.